Vamos orar mais por você. Mateus capítulo 15. Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 15. Fala sobre Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Jesus e a tradição dos anciãos. Observe que são duas coisas distintas: Jesus e a religião. Jesus, ele nada tem a ver com a religião, que aqui está simbolizado pela tradição. Muitos hoje estão apegados à tradição, presos à tradição, e querem unir Jesus à tradição, à religião ou à religiosidade, quando na verdade, como dizia o outro, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia Vicente Mateus. Quem conhece Vicente Mateus? Você não conhece, não? Cadê o corintiano? O corintiano conhece essas coisas, né? Então, Jesus nada tem a ver com a religião. Ele nada tem a ver com as tradições, os ritos tradicionais da religião, que na verdade, muitas das vezes afasta a pessoa de Deus. Essa é a verdade. Afasta a pessoa do Senhor Jesus. Alguém dizia o seguinte: bispo, qual é exatamente a direção de Cristo, ou a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo, ou da igreja de Cristo, ela é a adoração, o milagre, a pregação do evangelho para a salvação do justo e dos pecadores. Então, a verdade é que o evangelho, ele está amparado, ou a igreja de Cristo, ela está amparada nesse tripé. Exatamente nesse tripé da adoração, da pregação do evangelho para a salvação e do milagre. Então, não há outra doutrina. Não existe outra doutrina que mude a vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. Não existe. As doutrinas, ela pode mudar o exterior da pessoa, fisicamente falando. Então, um deixa o cabelo crescer e aí vai. Pode mudar temporariamente hábitos de uma pessoa, temporariamente. Mas a transformação real da vida de uma pessoa, ela deve estar amparada, como a igreja de Cristo está amparada, nesse tripé. Exatamente nesse tripé. Adoração, milagre e a pregação do evangelho para a salvação do justo e principalmente do pecador. Então, veja o que a palavra de Deus nos diz aqui. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem.
Então vieram de Jerusalém alguns fariseus, escribas, e já foram logo interpelando Jesus, perguntando a ele: vem cá, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Por que eles vivem a transgredir? Eles não lavam as mãos enquanto comem, ou quando comem. É pecado. Porque eles estavam mais presos às suas próprias tradições do que verdadeiramente a fé. E infelizmente, pessoal, essa é a tendência natural do homem. O homem, ele se prende muito mais naquilo que é humano, do que daquilo que de fato e de verdade procede de fé, para a mudança da vida dele. Entenda, todas as coisas Deus criou para o bem do homem, mas existem coisas na nossa vida, no nosso dia a dia, que foram criados por Deus, feitos por Deus, porém não mais importante do que a fé. Um dia, Jesus disse para as pessoas que estavam ao redor dele o seguinte: ele disse: qual é o pai que o filho, desejando um pão, lhe dá uma pedra? Ou desejando um peixe, lhe dá uma serpente? Ou desejando um ovo, ele lhe dá um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas ou boas dádivas aos vossos filhos, imagine o Pai que estás nos céus, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas. Aí ele dá o exemplo, né? Olha os pássaros no céu. Não semeiam, não colhem, no entanto, Deus dá a ele o seu sustento. Olhai os lírios do campo, como eles se vestem, como é a beleza deles, sendo que daqui uns dias eles se secam e vão para o forno para serem queimados. Eu digo-vos que nem mesmo Salomão, o homem mais próspero da Bíblia, mais bem sucedido, e a Bíblia diz que antes dele não houve, depois dele não haverá. Você imagina um homem mais rico do mundo hoje, ele não chega nem perto do que foi Salomão. Mas Jesus disse que nem mesmo Salomão se vestiu como os lírios do campo. Aí ele diz assim: ora, vocês não são mais importantes do que os pássaros? Vocês não são mais importantes do que a erva do campo, do que o lírio do campo, que se seca e depois é queimado? O que é mais importante? A roupa que veste o corpo ou o corpo? É óbvio que é o corpo. A roupa não é mais importante do que o corpo. E será que Deus vai deixar, Ele que criou o mais importante, Ele vai deixar de dar o menos importante para você e para mim? É isso que Jesus quis dizer. Porém, o homem, ele tem essa tendência natural de se apegar ao que é menos importante, de entender que aquele que fez o que é mais importante, ele é o maior interessado em guardar, em preservar, em proteger, em abençoar. Só que essa tendência, que diga-se de passagem, é maligna, de querer defender os seus próprios interesses a qualquer custo, a qualquer preço,
a sua própria razão a qualquer custo e a qualquer preço, faz com que o homem abandone a sua fé e fique brigando consigo mesmo, fique brigando com Deus e o mundo pelas coisas que perecem, pelas coisas que com certeza, uma vez estando eu apegado à fé, Deus jamais, em tempo nenhum, me deixará faltar. Amém, gente? Porém, nós temos que tomar um cuidado, que de vez em quando encosta um fariseu em você, um espírito farisaico em você, e tenta trazer à tona na sua vida esse apego pelas coisas menores, por aquilo que é menor, por aquilo que verdadeiramente não fará diferença na sua vida. Bicho, mas eu preciso disso, todo mundo precisa. E aquele que te fez muito mais do que você sabe que você precisa. Agora, o que é mais importante para ele, você ou as suas necessidades? Obviamente que é você. Mas e as necessidades? Ele vai suprir. Porque ele criou você, ele conhece mais você do que você mesmo. Pode estar certo disso. Ele sabe muito mais quem é você do que você próprio. Então você e eu, nós não podemos estarmos apegados a ritos, a religiosidade, a tradição, porque Jesus e a tradição dos anciãos, ser ancião significa dizer que é aquele de maior vivência, de mais tempo. E às vezes a gente se deixa impressionar por isso. Eu não sei se você já leu na Bíblia, uma vez Deus chamou um jovem, um menino, e falou: meu filho, hoje eu te unjo a profeta. Então você vai pelo caminho, você vai fazer isso, aquilo, aquilo outro, você vai em frente. Se alguém tentar te parar, não pare, siga o teu caminho. E ele estava indo bem, o jovem profeta, até que chegou no caminho dele um ancião, cabelos longos, grisalhos, barba branca, um manto branco, uma túnica branca. Aí ele falou: olha, meu filho, eu sou ancião. Aí eu vim aqui, eu te fui enviado para chamar você para ficar lá na minha casa essa noite. Ele disse: não, porque assim disse o Senhor, que no caminho que eu estivesse eu não saudasse a ninguém e não me deixasse deter por ninguém, eu deveria ir em frente. Aí o ancião virou para o jovem profeta e disse: não, mas o Senhor falou comigo também que ele mudou de ideia. E ele me deu ordem, que é para você, era para falar para você, que era para você pernoitar comigo nessa noite. Quem já leu a história? Aí o menino deixou olhar pela aparência, né? Mas esse aí é um ancião. Eu sou novo ainda no negócio. Então Deus realmente falou com ele. E ele foi. Diz que quando no dia seguinte ele se pôs ao caminho novamente, ele albardou a sua jumenta e foi seguir o caminho. Eis que um leão cruzou o caminho dele e o devorou. E quando o velho profeta, né,
o enviado do diabo, essa que é a verdade, e todos os moradores daquela cidade foram olhar, eis que o jovem profeta tinha sido devorado pelo leão. E o leão estava sentado que nem um cachorrinho, que nem um gatinho, do lado da jumenta. E não triscou num pelo da jumenta. Mas por quê? Porque o coração do homem, ele muitas das vezes se deixa levar pela aparência. Ele se deixa levar pelo tradicionalismo. Porque ele não entende que Jesus e a tradição e a religião e a aparência, no caso dos anciãos, quando ele cita a tradição, ele poderia dizer somente a tradição, mas ele fala a tradição dos anciãos. Ele está fazendo menção à aparência. Ele se deixa levar, ele se deixa guiar. Infelizmente, e nós vamos ver isso, o porquê que isso acontece. Então você não pode se deixar levar pela aparência. Você vem até a casa de Deus, a igreja do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, ela tem uma função na sua vida. A função da palavra de Deus é exatamente para que você tenha a sua vida amparada no tripé que nós falamos no início, que é da adoração, do milagre e da pregação do evangelho para a sua salvação, para que a sua vida esteja sobre esse tripé. Então a palavra de Deus, ela vem, o ensinamento de Deus, ele vem sobre a sua vida, para que o Espírito que está em você venha declarar guerra à sua carne, que representa o seu coração. A Bíblia não diz que a carne milita contra o Espírito? A carne, ela guerreia contra o Espírito. Enquanto a pessoa ela não conhece a Deus, então a carne, ela vive de acordo, ou melhor, o Espírito vive de acordo com as vontades da carne, com os desejos naturais do coração. Por isso, a pessoa ela vive derrotada, destruída, fracassada. Basta você ver, às vezes, no mundo que nós estamos vivendo hoje. A maioria das pessoas, elas na frente dos amigos, elas são felizes. Quando ela está rodeada de pessoas, ela é feliz. Mas quando ela entra, é ela, Deus e o travesseiro dela, ela chora, geme, se amargura. Por quê, bispo? Porque a carne tem conduzido o Espírito. E a palavra de Deus, quando ela entra na sua vida, então ela tem essa função do Espírito combater a carne. Porque é pelo Espírito da fé que você vai vencer. É pelo Espírito da fé é que o milagre vai acontecer. É pelo Espírito da fé que você será salvo. É pelo Espírito da fé que verdadeiramente você adora a Deus, porque às vezes, humanamente falando, nós estamos tristes, mas ainda assim o nosso coração adora e louva ao Senhor Jesus. Porque nós não vivemos e nem andamos pelo tradicionalismo humano ou religioso. Nós vivemos e andamos pela fé, por intermédio da fé. Então, quando eles questionaram ao Senhor Jesus, diz aqui no versículo 3, que ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus,
por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a quem mais? E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido do quê? De morte. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderíeis aproveitar de mim, esse jamais a seu pai ou a sua mãe, esse jamais honrará a seu pai e a sua mãe. E assim, invalidastes a palavra de Deus, por causa da vossa, o quê? Tradição. Então Jesus respondeu a eles dizendo o seguinte: vem cá, por que vocês têm transgredido também o mandamento de Deus? Por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe, é o primeiro mandamento, não é? Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias aonde? Na terra, para que você seja abençoado. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. E essa morte, diga-se de passagem, que nem sempre é a física. Nem sempre é a física. Às vezes é a espiritual, é a sentimental, é em alguma área da vida da pessoa. Mas vós dizeis: se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Aquele que disser ou que negligenciar a honra ao seu pai ou à sua mãe, numa outra versão do Evangelho diz assim: e isso é corbã. Corbã é oferta a Deus. É oferta a Deus. Eu estou fazendo isso porque eu estou fazendo uma oferta a Deus. Então esse jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Porque até para que nós venhamos a não sairmos daqui continuando a errar no coração. Honrar o pai e a mãe não significa que eu deva concordar e aceitar aquilo que é errado, ou aquilo que procede de incredulidade. Se a minha mãe estiver errada, eu vou falar para ela. Se o meu pai estiver errado, eu vou falar para ele. E não vou apoiá-lo, não vou apoiá-la no que é errado. Diga glória a Deus. Acabou. Mas naquilo que eu posso honrar, que eu devo honrar, eu vou honrar. Eu vou honrar. Às vezes, os nossos pais, as nossas mães, no nosso caso, né? Por exemplo, eu fiquei 9 anos sem ver o meu pai e a minha mãe. 9 anos. Meu filho nasceu, minha mãe conheceu ele nos primeiros meses. Meu pai, depois, 9 anos sem saber quem era. Foi conhecer só depois de 9 anos. E às vezes, havia um apelo, né? Puxa, mas não vem isso e aquilo. Olha, nós estamos fazendo a vontade de Deus, mas nas nossas orações, nas nossas petições, vocês estão sempre honrar. Deu para entender? Então há uma diferença em você honrar e em você concordar ou aceitar o apelo humano.
ou aquilo que é errado. Mas eles diziam, não, na verdade, eu não posso te honrar, porque isso aí é oferta a Deus. Negativo. Negativo. Nós temos que honrar pai e mãe, orando sempre, pedindo a Deus sempre. Amém, gente? Pedindo a Deus, clamando a Deus. E diga-se de passagem que esse pai e essa mãe não são somente os físicos, os humanos, né? Aqueles que nos geraram. Esses e também a Deus, Pai. Honrar a Deus. Honrar a nossa mãe, que é a igreja do Senhor Jesus. E ele continua dizendo o seguinte. Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas no coração está o quê? Longe de mim. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Por que os discípulos disseram isso? Porque eles também estavam dominados por esse sentimento do coração, pela aparência. Então eles olhavam a aparência. Mesmo vendo Jesus fazer milagres, mesmo reconhecendo que nele a palavra era pregada com autoridade, mas eles ainda olhavam para a aparência. Os fariseus, eles costumavam andar com aquelas roupas, aquelas indumentárias, né? Aqueles apetrechos, com um cajado de ouro na mão. Então eles olhavam a aparência, eles viam a aparência, e eles foram a Jesus e disseram: olha, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram, hein? Ou seja, eles não gostaram muito, não. Como se Jesus, ele estivesse realmente preocupado com isso. Como se ele andasse preocupado com isso. Então Jesus disse a eles o seguinte, falou: olha, vocês, aquela palavra dita pelo profeta Isaías, é o que se enquadra bem em vocês. Porque vocês adoram com os lábios, mas no coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos do que mesmo? De homens. Que são doutrinas que na verdade, não passam de preceitos do quê? De homens. De coisas de homens. Aí Jesus se voltou à multidão, porque o interesse do diabo não era em Jesus somente, porque ele sabe, e ele sabia desde o início,
que a fé do Senhor Jesus era incontaminável, mas o interesse do diabo era na multidão. Era na multidão. O interesse do diabo está em contaminar a nossa fé. Então Jesus se vira para a multidão e diz para eles: olha, ouve e entende, ouve e compreende. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Porque a preocupação deles era no lavar das mãos. Você sabia que antigamente eu estive num lugar que eu nunca tinha estado antes, em Israel. Eu estava com a minha esposa, acho que ela estava, que nos mostraram lá por perto de Jericó, se não me falha a memória, que antigamente nas portas das sinagogas haviam tanques. A pessoa, para entrar, ela tinha que se lavar inteira. Ela tinha que se purificar. Tá vendo? Coisa de homens. Então eles disseram: olha, você não se importa que seus discípulos não lavem as mãos para comer? Jesus falou: olha, o que Isaías disse ao vosso respeito é a mais pura realidade. Vocês são hipócritas, estão presos à hipocrisia. Por quê? Porque não é o que entra pela boca que contamina, não. Às vezes cai um negocinho no chão, né? Aí, normalmente a criança, a gente mesmo vai lá e pega, dá uma soprada e come de novo, né? Aí a mãe fala assim: não, mas não pode, meu filho, faz mal. Eu costumo dizer que o bicho maior come o bicho menor. Você não tem que estar preocupado com isso, Jesus quis dizer. É óbvio, se eu puder lavar as mãos, é um hábito saudável, mas não é isso que vai mudar a minha vida. Não é isso que vai transformar a minha vida. Porque o que contamina e destrói não é aquilo que entra pela boca, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca, às vezes, forma uma ferida que para se fechar leva tempo. Não é verdade? Às vezes o que sai da boca é pior do que um tapa, é pior do que uma surra. E deixa eu dizer uma outra coisa para você, que você já tomou muitas surras. Também você não pode ser hipócrita e ficar se vitimando com isso o resto da tua vida, não. Ai, o fulano fez isso para mim, falou isso para mim. Você não tem que se preocupar com isso, não. Ah, mas eu não consigo esquecer nem você e nem eu. Se alguém disse para você, você vai esquecer, mentira, você não esquece. Você não esquece. Porque quando você esquece, esse negócio de esquecer é doença, né? Tem um nome essa doença. Como é que é o nome da doença que esquece? Amnésia. Então, para você esquecer, é só você ter uma amnésia, uma paulada na tua cabeça e ter uma amnésia. Aí você esquece. Você aprende a perdoar e não a esquecer. Se você perguntar para mim, eu sei, isso é uma, como é que falou o apóstolo? Isso é uma figura de linguagem. Eu sei de cada fio de cabelo da minha cabeça, de cada marquinha que eu tenho na minha vida, eu sei dizer ela para você com detalhes, com riqueza de detalhes. Você pode estar certo. Ai, Jesus me fez esquecer. Fez nada. Jesus me fez perdoar, não esquecer. Deu para entender? Ele me fez perdoar e não esquecer. Então a hipocrisia, ela não pode ser nem de um lado e nem do outro. Porque às vezes, o hipócrita, ele se converte do seu mau caminho.
Mas aí aquele que é vitimado, ele fica mais hipócrita do que o hipócrita, porque ele passa a vida inteira se justificando nos tapas que ele levou da vida. Deu para entender? Tem gente que mata hoje, que diz assim, eu não tive oportunidade. Tem gente que vive a trair hoje, porque diz assim, eu fui traído. Tem gente que vive a maltratar os outros hoje, porque diz assim, eu fui muito maltratado na minha vida. É um hipócrita. É um hipócrita. Então a hipocrisia, ela não pode ser nem de um lado e nem do outro. Ela não pode existir, ela não deve existir. Ela deve ser banida da minha vida, arrancada da minha vida. Um dia, sabe? De vez em quando alguém chega comigo, para mim com essa conversa. Um dia, sabe? Eu estava na religião e sofri tanto lá, e gemi tanto lá, e padeci tanto lá. Irmão, toma vergonha na tua cara e olha para frente e caminha. Amém, gente? E acabou. E pronto. Porque eu. Um dia eu estive num lugar e hoje eu estou aqui. Graças a Deus. E bola para frente. Amém, gente? E acabou. E faria tudo de novo. Então, as pessoas, elas têm que compreender isso. Jesus, ele disse, aonde está a hipocrisia do homem, ou da religião, que ela se apega em preceitos. Ela se apega em preceitos. E ela deixa de lado o essencial que é a palavra de Deus, que é o que realmente muda, que é o que realmente transforma a vida de uma pessoa. Então, os preceitos não te levam a nada. Você vê hoje, nos dias de hoje, infelizmente, eu falo isso, eu não sou contra, mas eu muitas das vezes rejeito determinadas coisas, porque muitos pregadores hoje, eles pegam, por exemplo, uma Bíblia de estudo e eles se aprofundam no estudo, não na palavra, mas no estudo, que aquele estudo, na verdade, é um pensamento humano. É alguém que leu, interpretou e fez o estudo. Muito bom, excelente. Mas às vezes o sujeito, ele prega o estudo, não prega a palavra. Ele lê o estudo e prega o estudo e não prega a Bíblia. E como é que o Espírito Santo vai falar? O estudo é excelente. Eu tenho Bíblia de estudo. E é excelente. Para mim. Para mim. Mas eu não vou pregar o estudo. Por que hoje tem... E eu sempre falo isso para vocês, ensino isso para vocês. Não sou contra. Mas o que eu sou contra é a pessoa deixar a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, e se apegar ao estudo. A Bíblia da mulher, excelente. Bispo, é bom? É bom. Muito bom você ler a Bíblia da mulher. Mas é melhor ainda que você leia a Bíblia. Porque o que passa da palavra de Deus é um pensamento de homens. É um pensamento humano. É um rito humano que serviu para aquela pessoa. Foi excelente para aquela pessoa. E pode ser um referencial para a nossa vida, não.
Mas pode acrescentar alguma coisa na nossa vida? Muito pouco, mas pode. Quando eu não me apego a isso, quando eu não me prendo a isso. Então, Jesus disse para eles, falou, olha, esse é o problema de vocês, aí está a hipocrisia de vocês. Vocês estão mais apegados nos ritos humanos, nas doutrinas humanas, do que nas de Deus, do que na palavra de Deus. Por isso vocês me adoram com os lábios, mas no coração estão longe de mim, estão distantes de mim. Quando você está apegado a um pensamento seu, a algo seu, a uma doutrina que você tem para a sua vida, talvez você diga assim, num desentendimento que você tem com o amigo, dentro de casa, na família, o meu pai nunca falou assim comigo. Excelente, porque talvez seu pai fosse um homem de Deus, mas nós estamos no mundo, nós estamos enfrentando a vida. É ou não é verdade? Não adianta você querer impor um pensamento, uma doutrina que você recebeu, humana, nas pessoas, nos lugares aonde você vai. Não adianta. Não adianta. E se você insiste, porque às vezes a pessoa, ela insiste nisso, esse é meu jeito. Não, porque esse é o correto. E ela se esquece de orar, ela se esquece de jejuar, ela se esquece de viver a fé, porque ela fica presa na doutrina dela. E aí, ele diz assim, então aproximando-se dele os discípulos disseram, sabes que os fariseus ouvindo a tua palavra se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será o quê? Acabou. O fulano fez isso para você, fez isso para mim, bispo. Olá, eu estou passando por uma luta, ao invés de você querer impor a sua maneira, viva a fé. O que não é de Deus, meu irmão, vai ser arrancado. Não pelas suas mãos, não. É pelas mãos de Deus. O que não é de Deus na minha vida, Deus arranca. Deus tira. Deus tira. Eu costumo dizer que eu não perco nada. É Deus que arranca da minha vida o que não presta, o que não é para mim. Diga glória a Deus. Mas se eu estiver focado realmente no que interessa, eu deixar de lado a religiosidade. Por exemplo, o que é religião? Às vezes a pessoa, ela consegue fazer da palavra de Deus a religião. Sabia disso? Ela consegue fazer da palavra a religião, uma hipocrisia. Às vezes eu falo porque um dia eu estive aí, um dia eu comecei com Deus. Está vendo? Está vendo o que o pastor falou? Para você. Eu consigo transformar a glória de Deus numa religião. O que Deus está falando é para mim. É para mim. Se o fulano absorveu, se o Beltrano, se minha esposa, meu marido, meu filho absorver, isso é problema dele. O meu problema é eu absorver, eu, para mim. Primeira pessoa do singular, eu. Deu para entender? É difícil isso. Ele diz, deixai-os. São cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? A vida está cheia de barranco, tá ou não está? Está cheia de barranco. Se um cego guia outro, os dois vão cair no barranco.
se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Ambos. Então não seja cego e nem se deixe guiar por cegos. A palavra de Deus, para aquele que é cego, me desculpa o ser direto, mas usando a própria palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus para o hipócrita, ela é ofensiva. Ela é ofensiva. Mas para aquele que deseja uma mudança de vida, para aquele que quer uma mudança de vida, de fato, de verdade, então para ele é luz. Ele diz assim, poxa, eu até estava cego, mas a palavra de Deus, ela tem me esclarecido a cada dia, diferente do que eu pensava. Eu pensava que eu seguir a Jesus era eu me tornar aquele crente, né? Aquele Bíblia ambulante. Mas eu estou vendo que não, que seguir a Jesus é ter a direção para como conduzir a minha vida neste mundo, como viver neste mundo.